Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é dia 20 de novembro, quinta-feira, hoje é feriado, consciência negra. Que hoje possamos ouvir o Evangelho do Senhor e pedir ao Senhor que Ele venha realizar em nós uma obra nova. Toda quinta-feira, a igreja dedica ao Santíssimo Sacramento do altar. E que a gente possa hoje, nesse feriado, possamos visitar uma igreja, uma capela para adorar o Senhor Jesus. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 41 até o 44. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isto está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que seus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhece o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os lamentos de Jesus a respeito de Jerusalém. Jesus chora, Jesus se lamenta por Jerusalém. Jerusalém é a cidade amada, Jerusalém é a cidade de Deus, Jerusalém é a cidade santa. Sim, mas é ela que se tornou um local da recusa. Ela que se tornou um local da condenação de Jesus. Ela que se tornou um local de desrespeito ao Senhor e ao templo do Senhor, porque lá eles comercializavam, já estavam comercializando dentro do templo e fazendo também das leis de Moisés umas leis rígidas, onde colocavam peso sobre as pessoas. Local de comércio. Então Jesus vem chorar sobre Jerusalém porque ela se tornou assim, se tornou desta maneira. E devemos então observar esse choro de Jesus a Jerusalém também um pouco a respeito dos nossos templos de hoje. Como estamos indo para a igreja? Quais são as nossas vestes? Quais são o nosso zelo? Qual o nosso respeito para o templo aonde nós vamos ouvir a palavra de Deus e receber Jesus na Eucaristia? Estamos deixando o celular em casa, o celular desligado? Estamos mantendo o silêncio dentro da igreja? Estamos buscando o silêncio interior para podermos escutar mais o Senhor? Estamos indo à igreja com alegria? Então precisamos pensar a esse respeito, porque muitas vezes também estamos fazendo o templo, a igreja, assim como esse lamento de Jesus. E o nosso templo, que é o nosso corpo, como São Paulo vai nos falar, que nós somos templos do Espírito Santo. Estamos também tendo esse zelo, esse capricho, esse amor, esse cuidado para com o templo que somos nós, templo do Espírito Santo? Peçamos ao Senhor, então, nesse dia, quinta-feira, que nós possamos mudar a nossa postura, que possamos ir na igreja querendo ir ouvi-lo, querendo ir adorá-lo, com desejo de ir, não que seja algo obrigatório, mas que seja porque nós vamos encontrar com o Senhor.
Que o nosso templo, que a gente não faça desse templo lugar dos prazeres, dos vícios, mas é o local da presença do Espírito Santo, e que possamos nos converter para que esse templo seja cada vez mais sejamos cada vez mais cuidadosos. Peçamos então ao Senhor essa sabedoria ao nosso coração. E para ajudar muito a gente se tornar esse templo e a gente ir ao templo hoje, quinta-feira, não deixe de ir à igreja, não deixe de adorar o Senhor Jesus. A maioria das matrizes nas paróquias, em muitas igrejas de comunidade, estão com as portas abertas lá para ir adorarmos o Senhor Jesus durante o dia e muitos também à noite, porque o Senhor tem a nos esperar. O Senhor está esperando você para ir adorá-lo. Peçamos ao Senhor que tenhamos esse coração adorador, porque o Senhor tem desejo de nós. O Senhor tem desejo de nos ver, de nos escutar, de dialogar com a gente. O Senhor, Ele não quer chorar sobre nós, mas Ele quer que nós sejamos felizes e alegres e tenhamos a alegria dEle, que é a alegria perfeita. Peçamos ao Senhor que Ele venha nos abençoar. Pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Servos, nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.